Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. E há quanto tempo que a gente não tinha um vídeo longo aqui nesse canal, né? Algum vídeo que eu venho dar a minha opinião aqui pra vocês sobre alguma coisa. Geralmente eu tô fazendo mais shorts, conteúdo mais de vídeos curtos. Só que saiu uma notícia que eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho e acho que merecia um vídeo longo. Alguns jornais britânicos, e começou com um jornal chamado The Pink Un, né? The Pink UN, que é um jornal semanal focado no Norwich City, ali na região da cidade de Norwich, que noticiou que o ex-diretor de futebol do Norwich City, o time da segunda divisão inglesa, o time da Championship, ele estaria assumindo um cargo na direção do Red Bull Omiya Ardija, do RB Omiya Ardija, que é o time da Red Bull lá no Japão, que atualmente está na segunda divisão na J2, mas brigando para subir. O nome desse diretor é Steve Webber, né? Vou até confirmar aqui, Stuart Webber, perdão. E ele foi diretor do Norwich entre 2017 até 2024, ou seja, até ano passado, recentemente, lá no Norwich City. E ele foi responsável por algumas boas contratações feitas pela equipe do Norwich City nesse período, entre eles, por exemplo, o Gabriel Sara, né, meio-campista ali do São Paulo, revelado pelo São Paulo, que foi depois para o Norwich City, por 2 temporadas foi considerado como um dos melhores meio-campistas da Championship, hoje vendido quase a peso de ouro, acho que uma das maiores vendas feitas pelo Norwich City para o Galatasaray da Turquia. E o Stuart Webber, ele então, de acordo com o The Pink UN, ele foi confirmado como um novo diretor de futebol do RB Omiya Ardija. E isso pode ser o começo de uma revolução na J-League, né? E aí a gente vai entrar daqui a pouco nesse tema. Falando um pouquinho mais do Stuart Webber, de acordo com o site Training Ground, estou até aqui com ele aberto ao lado, o Stuart Webber ele foi uma indicação, né? Ele foi contratado baseado na indicação dos diretores de futebol global da Red Bull, o Mário Gomes, o ex-atacante Mário Gomes, e o Jürgen Klopp, ex-treinador aí do Borussia Dortmund e do Liverpool também. Então você vê que ele já chega gabaritado ao RB Omiya Ardija. Para você que não sabe do que eu tô falando, lá em dezembro de 2023, quando a J-League Insider tinha 2 meses de vida, a gente deu uma notícia exclusiva de que a Red Bull estava planejando comprar uma equipe no Japão. Você bem sabe, a Red Bull tem vários investimentos em esporte, o mais famoso deles é na Fórmula 1, com a Red Bull Racing e também com a RB hoje, Cash App, RB, enfim, a Toro Rosso, a AlphaTauri. E também no futebol, com o RB Leipzig na Alemanha, o RB Salzburg na Áustria, o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, o New York Red Bulls lá nos Estados Unidos na MLS, e planejava entrar justamente no mercado asiático, então, comprando um time da J-League. O Omiya Ardija, um clube tradicional ali da província de Saitama, rival local do Urawa Red Diamonds, estava com grandes dívidas, afundado na terceira divisão, e acabou sendo então comprado pela Red Bull e acabou virando o RB Omiya Ardija, que está hoje disputando a segunda divisão, a J2, fez grandes investimentos nessa temporada, inclusive investimentos que o colocaram como um dos candidatos ao acesso, está hoje na 7ª colocação, brigando ali pelas vagas de playoff. Esse contrato do Stuart Webber, ele pode ser uma revolução para a J-League, porque seria a primeira vez em muitos anos que um clube da J-League contrataria um diretor de futebol com larga experiência no futebol internacional. Como você bem sabe, os principais clubes da J-League, Yokohama Marinos, Gamba Osaka, Cereço Osaka, Kashima Antlers, Urawa Red Diamonds, todos eles vieram das empresas, eles nasceram dentro das empresas como uma forma de estimular a competitividade entre os funcionários de empresas diferentes, e
essas equipes surgiram então dentro dessas companhias japonesas. O Yokohama Marinos surgiu dentro da Nissan, o Urawa surgiu dentro da Mitsubishi, o Cerezo surgiu dentro da Yanmar, o Gamba surgiu dentro da Panasonic. Você já conhece essa história, principalmente se você acompanha a J-League Insider há mais tempo. Agora, o que acontece? Qual que é o grande problema? E isso foi revelado através de um estudo feito pela Universidade de Hiroshima, que nós também cobrimos no X, né, no Twitter da J-League Insider. O que esse estudo revelou? De acordo com esse estudo feito pela Universidade de Hiroshima, os clubes japoneses eles deixam a venda e a contratação dos seus jogadores nas mãos dos empresários desses jogadores. Então, o diretor de futebol ele quase não participa dessa negociação. Eles deixam na mão dos empresários. E é justamente por isso que durante muito tempo, e até hoje ainda é assim, a J-League recebe tão pouco por venda de jogadores ótimos. A gente teve, na última janela, o Kota Takai sendo vendido pelo Kawasaki Frontale para o Tottenham por apenas 6 milhões de euros. Foi uma das maiores vendas da história da J-League, mas considerando que é um moleque de 20 anos que já é convocado para a seleção profissional e que anulou o Cristiano Ronaldo na última Champions, foi pouco. O Tottenham pagou barato num jogador que tem muita margem para se desenvolver e se tornar um dos melhores zagueiros do continente asiático. Então é por conta desse amadorismo, se a gente pode dizer assim, né, um amadorismo entre aspas dos diretores de futebol de não participarem dessas negociações. Por que eles não participam das negociações? Porque muitos desses diretores não têm vivência em um dos dois lados, ou no lado corporativo ou no lado do futebol. Alguns diretores de futebol são ex-jogadores, outros são ex-funcionários das companhias, né, que ainda são, entre aspas, né, porque dá para dizer que são as donas dessas equipes. Então você tem, hoje não mais, mas você tinha como diretor de futebol do Marinos alguém ligado à Nissan, porque a Nissan ainda é a dona do Yokohama Marinos. Você tinha como diretor do Urawa alguém ligado à Mitsubishi, ou às vezes você tem um ex-jogador que não foi preparado. Não existe um curso de capacitação do diretor de futebol, como hoje a gente tem um curso de capacitação dos treinadores. Então, durante muito tempo, e até hoje ainda é um pouco assim, os diretores de futebol da J-League foram meio que amadores. E por muito tempo, muita gente começou a colocar em pauta a possibilidade de se trazer profissionais de fora, profissionais com mais vivência no lado do futebol, ou até mesmo profissionais ex-jogadores de futebol, mas que tenham vivência dentro do mundo corporativo, assim, do futebol, das negociações. Eu já tinha visto, não sei o quanto isso foi verdade, né? Nunca parei para avaliar, para investigar mesmo se foi um pedido de torcida ou se foi realmente uma negociação que rolou, a possibilidade do Leonardo assumir a diretoria de futebol do Kashima Antlers, onde ele jogou nos anos 90. O Leonardo, que passou pelo Milan, pela Inter, pelo PSG, e jogou como profissional no Kashima Antlers, então ele poderia muito bem assumir a diretoria. Ele que já tem uma larga experiência no mundo corporativo do futebol. Então seria alguém interessante. Dito isso, por que o Stuart Webber chegando pode ser essa revolução que eu falei? Porque trazendo alguém que está no meio de Premier League, de Championship, hoje a maior liga do mundo, né, que é a Premier League, você traz um cara com toda essa experiência, um cara que teve experiência em caçar jogadores como o Sargent, como o próprio Gabriel Sara. Você traz um cara desses e ele pode mudar a mentalidade do Japão, né? Ele pode mudar a mentalidade das outras equipes. Desenvolvendo um bom trabalho no RB Omiya Ardija e fazendo com que o time da Red Bull escale o pelotão, chegue nas primeiras posições, talvez isso mude a mentalidade dos times japoneses que comecem a pensar, opa, melhor a gente procurar um cara aqui que tenha essa capacitação. E até mesmo os profissionais japoneses vão querer se capacitar para serem bons diretores de futebol, né? Então você pode levar a uma onda de capacitação da diretoria esportiva e acabar melhorando a qualidade não só das contratações, mas também melhorando a capacidade
e a qualidade, né, das vendas desses jogadores jovens. A gente sabe que a J-League hoje forma muitos jogadores para a Europa, diferentemente, por exemplo, da Arábia Saudita, que está começando um grande processo de formação de jogadores, agora com o campeonato sub-21. Inclusive, acompanha os amigos da Central do Arabão, que estão fazendo uma cobertura maravilhosa sobre como o futebol saudita está evoluindo, está escalando os degraus necessários, e um projeto muito legal da Arábia Saudita também. Mas hoje, diferentemente da Arábia Saudita, que importa mais do que exporta, a J-League exporta muito mais do que importa. E o nível, a qualidade da exportação e da importação difere nos dois casos. A importação da Arábia Saudita tem muito mais qualidade do que a exportação, e a exportação da J-League tem muito mais qualidade do que a importação. Com a mudança de mentalidade e muito provavelmente com o investimento da Red Bull, pode ser que o Omi Ardija se torne referência e acabe fazendo com que os outros clubes acabem pensando mais nesse ponto também. Outro detalhe, até o ano passado, que foi quando a Red Bull comprou os direitos do Omi Ardija, né, comprou o clube, até onde eu sei, eu não sei se isso foi oficialmente mudado, nunca saiu uma nota realmente sobre isso, mas empresas estrangeiras não poderiam comandar clubes da J-League. Acho que até com a compra da Red Bull, né, com a venda do Omi Ardija, isso acabou caindo por terra. Pode ser que novos investidores queiram investir na J-League, né? E aí trazer dinheiro, trazer outros jogadores talvez mais lado B da Europa ou lado B aqui da América do Sul, mas que tenham também a qualidade de continuar desenvolvendo o futebol, de bater de frente com as equipes sauditas na Champions League, de fazer bonito no Mundial de Clubes, num Intercontinental por ali, enquanto continua se produzindo os jogadores dentro das categorias de base, dentro do futebol universitário. Então a chegada do Stuart Webber pode justamente trazer esses dois pontos próximos uns dos outros. Seja com o investimento da Red Bull e indo buscar posições específicas, com uma leitura tática melhor do que apenas, esse cara aqui é brasileiro, esse cara aqui é europeu, então ele deve saber jogar bola, o que a gente sabe que não acontece. E também até mesmo dentro do próprio clube uma mudança de mentalidade, né? Nos últimos anos, a gente acabou vendo jogadores vindos da Europa que não se dedicavam tanto dentro dos clubes japoneses e acabavam não sendo utilizados. Um dos maiores casos, acho que recente, é o do Juan Mata, meia, campeão com o Chelsea, que jogou também no Manchester United. Ele chegou no Vissel Kobe no meio de 2023 e saiu no final do mesmo ano, jogando apenas, acho que foi 30 minutos pelo Vissel Kobe. Né, e relatos de que ele não se dedicava tanto aos treinos, que achava que ia jogar fácil no Japão. Só relatos, a gente não tem essa confirmação. Mas mostrando também que não é porque você é europeu ou porque você é brasileiro, que são dois nichos de futebol muito admirados pelos japoneses, não é só pelo seu passaporte que você vai jogar na J-League. Você precisa se dedicar, você precisa trabalhar. Então essa mudança de mentalidade, tanto na diretoria quanto dentro do gramado, através das contratações, podem gerar uma nova revolução dentro da J-League. Como eu falei, o estudo da Universidade de Hiroshima aponta que os diretores de futebol hoje da J-League largam as negociações nas mãos dos empresários. Com a chegada do Stuart Webber, eu tenho certeza de que o RB Omi Ardija vai centralizar dentro do clube, nas mãos do Stuart Webber, como essa figura da diretoria vai centralizar as negociações, seja de vendas, seja de compras. Vale lembrar, o RB Omi Ardija tem um zagueiro sensacional chamado Orion Ichihara, que foi convocado inclusive agora para a Copa do Mundo Sub-20, que vai acontecer no final do mês. Então, vale a pena ficar de olho. Vamos ver se o RB Omi Ardija vai conseguir fazer uma boa venda do Orion Ichihara nos próximos anos para conseguir, por exemplo, colocar a J-League já num mapa como uma liga que vende bem, que vende jogadores acima de 10 milhões de euros, por exemplo, e com esse dinheiro fazer contratações mais pontuais, sem ficar toda hora vindo no Brasil pegar jogador escanteado num clube, ou jogador de Série B, jogador de Série C, e sim talvez bater na porta
do Palmeiras para tentar pegar um reserva de luxo, bater na porta do São Paulo para pegar talvez um titular, bater na porta do Santos para pegar um jogador que esteja se destacando no clube, ou até mesmo jogadores mais jovens, né? A gente fala tanto de jovens que talvez não tenham oportunidade hoje no Brasil, mas que poderiam ter oportunidade no Japão. Fazendo até uma piada com o meu time, o São Paulo vendendo promessas da base a custos baixíssimos. Pode ser alguma coisa, daqui a pouco talvez o RB Omi Ardija vendendo bem os seus jogadores e tendo também um investimento da Red Bull, pode ser que daqui a pouco chegue no São Paulo para pegar o Luca, o atacante de 18 anos, por um valor que hoje a J-League não compra, um valor de 6, 7, 8 milhões de euros. Como São Paulino, não quero que o Luca saia por tão pouco. Mas pode ser, né, que com essa revolução, essa possibilidade de captar mais jogadores, de fazer um scout mais detalhado, não tenho dúvida que o Stuart Webber é o cara capaz de fazer isso. E se hoje a gente está vendo um movimento da Arábia Saudita, tanto com jogadores quanto em posições de diretoria, contratando nomes de peso, né, como a gente viu nos últimos anos, acho que trazer alguém que fez um bom trabalho, querendo ou não, no Norwich, acho que pode ser realmente algo a se mudar, para mudar a mentalidade dos times. E ainda mais ele chegando com esse peso de ter sido indicado pelo Mário Gomes e pelo Jürgen Klopp, né? Então ele já chega validado por um grande nome da história do futebol alemão e por um dos maiores técnicos dos últimos anos, campeão de Champions League, campeão de Premier League, um cara que com certeza deve ter conhecido o Stuart Webber dentro do mundo ali do futebol inglês, com Norwich e Liverpool negociando jogadores ou até mesmo jogando a Premier League, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, né? Com certeza ali nos bastidores o Stuart Webber e o Jürgen Klopp já se conheciam. Então é um movimento muito interessante feito pela Red Bull para o Omi Ardija. E acho que é algo também que, por exemplo, o Marinos hoje, a gente não sabe se o Marinos vai ser vendido para o Grupo City ou se vai ficar com o Grupo City, né? A gente não sabe como que vai funcionar essa relação a partir de agora. Algo que o Marinos pode cobrar do Grupo City, né? Olha, a gente quer aqui um diretor de futebol experiente. Então, pô, pega alguém aí do grupo que tá lá, sei lá, no Girona, alguém que tá lá no Bahia e traz para cá, porque a gente precisa desse know-how, né? Então, acho que esse ponto esse ponto do investimento da Red Bull no Omi Ardija pode ser algo que vai melhorar a condição e a reputação do futebol japonês através dos próximos anos. E tenho muita fé que o Stuart Webber pode ser esse cara. E aí muita gente vai estar pensando, pô, mas é um cara do Norwich, o Norwich que é um time meio ioiô, ele sobe para a Premier League e na temporada que vem ele já cai. Gente, parando pra gente avaliar a qualidade de futebol, né? Vocês não querem comparar a Premier League e a Championship com a J-League, né? Eu defendo aqui a J-League com unhas e dentes, vocês sabem, mas a gente não pode comparar aqui o nível de exigência da Premier League com o nível de exigência da J-League, né? Acho que o Vissel Kobe, o atual bicampeão, teria muita dificuldade para não ser rebaixado dentro da Premier League, né? Então o trabalho que ele fez de entender o que precisava ser feito, de reconstruir o Norwich, de conseguir encontrar aqui no mercado brasileiro e conseguir negociar o Gabriel Sara, né? Um cara que rendeu bastante para o Norwich nos últimos anos. Então acho que o trabalho que foi feito pelo Stuart Webber no Norwich, acho que o capacita para ser um comandante, né, um diretor dentro do futebol japonês, o que é muito importante. E eu repito, acho que pode ser o começo de uma nova revolução. Eu brinco que o futebol japonês ele fez uma revolução muito interessante nos anos 90 e começo dos anos 2000, tentou começar essa revolução mais uma vez no final da década de 2010, quando chegou o Iniesta, o Davi Villa, o Fernando Torres, mas acabou não dando tão certo assim quanto a J-League imaginava, até por conta da pandemia. Mas agora, com a chegada do Stuart Webber, eu acho que é trazer a J-League nos seus bastidores para a modernidade, para o que o futebol pós-pandemia vai apresentando, para o que o futebol moderno vai apresentando. E nada melhor do que você trazer um cara que tem esse know-how de Premier League, de Championship, como o Stuart Webber.
Espero ter deixado claro para vocês o que eu penso dessa contratação e por que isso é tão importante, porque essa notícia de bastidores que foi trazida por um jornal local dentro do Reino Unido e um site mais focado nessa questão dos bastidores do futebol, uma notícia que você não vê em tantos lugares, pode ser tão importante. Eu espero ter conseguido trazer isso para vocês e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, manda para os amigos. Aqui embaixo também vão estar todas as redes sociais da J-League Insider. E também não esquece, tá? A J-League Insider é a parceira oficial do canal GOAT na transmissão da J-League aqui para o Brasil. São 4 jogos por rodada até o final do ano, ao vivo, de graça, com imagem, você não precisa pagar nada. Em alguns jogos eu vou estar lá comentando também, inclusive amanhã, terça-feira, dia 23, eu vou estar em Gamba Osaka e Yokohama Marinos. Eu espero vocês, tá bom? Valeu e até mais!